Olá, sejam bem-vindos a mais um Chex Talks. Eu sou a Aline, né, da equipe de marketing da Chex, e hoje a gente teve a honra de receber os convidados que já vieram para cá, que é o Eduardo e o Daniel, para falar do Cibernauta, que é um livro que fala sobre segurança para as crianças, né, segurança digital. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como os adultos são referências, né? Então, além do livro, como que os adultos podem ser referências para essas crianças. Mas antes disso, para quem não assistiu o outro episódio, podem se apresentar, falar um pouco de vocês, falar do livro também, para as pessoas poderem, conhecer um pouco mais. Vamos lá. Obrigado, Aline, mais uma vez. Maravilhoso estar aqui. Foi o nosso primeiro espaço para falar sobre o Cibernauta e é sempre bom estar aqui conversando com você. Bem, eu sou Daniel Meireles, junto com a Argola aqui criei o Cibernauta. É um livro que agora existe. Quando a gente esteve aqui não tinha livro ainda e agora a gente tem o livro para mostrar para vocês, enfim, para falar um pouco mais. Minha carreira dedicada à segurança da informação, né, mais de 20 anos trabalhando com segurança em empresas de mercado financeiro, principalmente. No final do dia, eu acho que eu aprendi muito para poder, colocar esse conhecimento todo, no Cibernauta. Então, está sendo uma oportunidade fantástica, poder contribuir num outro aspecto agora, não mais para empresas, mas, ter um produto como esse, ter um livro que fala sobre segurança para quem mais precisa, né, que são as pessoas, ainda mais na forma de quem é mais vulnerável, que são as crianças. Pode falar, Eduardo. Tudo bem, Aline? Cara, de novo, o Daniel já falou, mas eu vou repetir. Obrigado por trazer a gente aqui. É sempre um prazer bater esse papo. A gente vai falar sobre o que aconteceu nos últimos meses, desde a última vez que a gente veio, né? Então vai ser um papo muito legal, né? Meu nome é Eduardo Argolo. Eu trabalho como gerente de projetos, gerente de PMO também, atividades ligadas à estratégia, gestão. Também há 20 anos no mercado já, trabalhando em grandes empresas de alguns segmentos. E junto com o Daniel, a gente botou de pé o Cibernauta, tem a Super Ciência Secreta, que é esse livro aqui, né, e a gente tem ficado muito feliz com a repercussão, ali desde o lançamento, porque como o Daniel bem disse, né, a gente veio aqui com uma grande ideia e vocês já acreditaram na gente. É muito bom a gente poder trazer o livro aqui e honrar a confiança que vocês tiveram com o resultado que a gente ficou muito feliz. E vamos falar sobre isso, a gente tem muito para conversar aí com relação aos últimos meses que a gente teve. Certo. E aí, né, começando a falar sobre isso, né, sobre o livro e as crianças e toda essa influência que os pais têm. O Daniel, você vem, né, de uma experiência com isso, onde você lida com segurança mais para as pessoas. Como você acha que o comportamento dos pais acabam influenciando as crianças, tanto o comportamento seguro como o que Sim. não é tão seguro assim? Totalmente, né, as crianças são, esponjas, absorvem, absolutamente tudo, né, que está ao redor. Quanto mais exposição, independente de ser uma atitude, uma medida, um comportamento seguro ou inseguro, as crianças vão copiar. Papel número um dos pais, dos responsáveis, é protegerem as crianças, né. Então você adotar um comportamento sem ter isso em perspectiva é uma forma uma certa forma de deixar a criança, sozinha, o que eu acho que é temerário, né. Tem casos, conhecidos, graves, que impõem às crianças dificuldades que elas não estão prontas para lidar. Então, eu acho que essa fase da infância, assim, é uma fase de muita pureza, né, acho que é a fase mais pura da existência humana, não faz sentido crianças sem referência. Acho que é uma preocupação que deve ser dos adultos, todos os adultos, independente de adultos que são responsáveis por crianças ou não. No final do dia a gente, está aqui para dar exemplo, enfim, para tomar cuidado, principalmente, quando a gente fala aqui de comportamento online, porque sabe que tem muita gente que acompanha, mas acho que no final do dia é isso, assim, a mensagem é para os responsáveis, uma atenção e um olhar que precisa ser permanente com relação a esse tema. As crianças vão, sempre acompanhar aquilo que os pais e responsáveis fazem, assim, não dá para ser diferente, não dá para esperar uma criança com comportamento inseguro e o pai com comportamento seguro, isso é desconexo, né. Se a criança não adota esse comportamento, de alguma forma ela está bebendo de uma fonte diferente dos pais, então isso precisa ser muito observado. Uma coisa que a gente vem falando bastante, assim, o comportamento da criança fala muito mais do que vários outros aspectos de monitoramento, né, então observar
como a criança lida de uma forma geral, como está o comportamento, para que, assim, esses ajustes sejam feitos, né. Sim, e para você, Eduardo, né, o livro ele é como se fosse uma ferramenta para ajudar isso. Como você acha que esses exemplos, ao invés de impor regras, podem ser mais fáceis para falar com as crianças? Eu acho que tanto as regras, quanto os controles, quanto a educação que a gente pretende ajudar as famílias a debaterem, são camadas que precisam ser tidas, né. Então, assim, nenhuma delas é suficiente em si mesma. Então você precisa ter o controle sim, você precisa ter a observação da criança sim, você precisa ter o diálogo com certeza, precisa ter educação, né. Então você juntando essas camadas, você cria para a criança um ambiente muito mais seguro para o uso da internet, que é uma coisa que não volta atrás ali, né, seguinte, não vai regredir a ponto de que a tecnologia não faça mais sentido e a gente encontre um outro método de fazer as coisas. Então, dito isso, a gente precisa colocar as crianças dentro de um contexto seguro, né, dentro de um contexto onde elas se sintam à vontade para serem quem são, porém se cuidando e com a supervisão permanente dos pais, isso é fundamental. E o Daniel bem disse, né, porque existe muito aquele argumento do tipo assim: "Ah, mas o meu filho mexe bem na internet, ele é fera, conhece tudo, então ele sabe mais do que eu". Cara, isso é uma de certa forma é um abandono digital. Você está terceirizando uma responsabilidade que é sua para o teu filho, né. Então por mais que ele de fato seja fera na utilização de aplicativos e tudo mais, e normalmente eles são, porque eles já nasceram nesse mundo, eles não têm a manha, não têm uma maldade, eles não conseguem olhar aquilo com um olhar de desconfiança de alguém que já viveu mais consegue, né. Então os pais eles têm que lutar, eles têm que se esforçar para se aproximar do universo dos filhos e conseguir pelo menos entender o que está acontecendo e adaptar os valores que a gente sempre teve ao contexto atual da tecnologia. Porque não é novidade a gente não falar com estranhos. A gente aprende isso desde que o mundo é mundo. Só que hoje o não falar com estranhos envolve a internet, onde os estranhos estão muito mais perto, né. Então as pessoas elas ficam muito associando isso aos valores. "Ah, mas pô, nesse mundo de hoje", cara, o mundo de hoje ele tem o componente da tecnologia, mas os valores, o que a gente passa para os nossos filhos, não é muito diferente do que a gente sempre passou. A gente só tem que conseguir se adaptar e adaptar a linguagem para a realidade atual, porque é assim que eles vão compreender. É assim, o que você falou de que as crianças dominam mais a internet e muitos pais até, fazem as crianças fazerem as coisas por eles, porque acham que isso, pode ajudar de alguma forma. E também, às vezes, os pais muitas vezes falam: "Não fala com estranho, né, não mexe nisso", mas eles acabam não dando esse exemplo, né. E aí fica o que você falou, um pouco contraditório, eles falam uma coisa e acaba fazendo isso, e para a criança isso é muito prejudicial, né. Assim, a gente sabe que não é uma tarefa fácil, isso é importante dizer, não existe bala de prata, cada criança é uma criança, cada criança é um universo, né. A gente sabe que tem crianças, que têm muito mais autonomia, que têm muito mais responsabilidade do que outras. Então, cabe muito aos pais observarem isso, né, o quanto, deve permitir, né, o tempo de tela, que é um fator importante também. Mas acho que no final do dia é isso. Se você que é responsável de uma criança não entende que, enquanto ela for criança, é responsabilidade sua guiá-la no universo digital, eventualmente essa criança vai ter um tipo de dificuldade, porque pode ser difícil se abrir, pode ser difícil compartilhar o que está acontecendo, ou expor uma determinada situação, né. A gente sabe que todo mundo aqui já foi criança, a gente sabe que é difícil, né, não é uma tarefa fácil você simplesmente dizer o que está acontecendo por uma série de fatores. Ainda mais uma criança que já tem acesso ao celular, acesso à tecnologia e talvez fique com receio de falar e ser julgada por isso e perder o acesso à tecnologia. Então você vê como é importante desde o começo, né, o trabalho de prevenção, o trabalho de observação e de principalmente de diálogo com a criança, ele tem que ser antes do começo da vida digital dela, para quando ela tem acesso a dispositivos, à internet de uma forma geral, obviamente de forma mediada pelos adultos, para que ela saiba, navegar melhor. Acho que isso é um fato, assim, a gente não consegue, ver nada muito diferente disso. Qualquer coisa diferente disso é uma forma de terceirizar, ah, não tenho a menor dúvida que isso é um dos grandes perigos que a gente tem hoje.
É, e o que você falou, né, essa punição tanto para as crianças e como a gente vê nas empresas também, né, às vezes as organizações querem criar um plano de conscientização, mas acabam punindo as pessoas, então a lógica é basicamente a mesma, se você pune a pessoa não aprende, ela acaba fazendo algo errado, né. E cria uma resistência, né, ou seja, acaba vendo tecnologia, segurança, controle com maus olhos. E no final do dia, assim, a gente fala muito nas empresas, né, a segurança depende das pessoas, não adianta a companhia investir em tecnologia de forma massiva se as pessoas não estiverem conscientes do seu papel. Não dá para ser muito diferente quando a abordagem é para crianças ou dentro da família, porém, o nível de criticidade é muito maior, né, porque uma coisa é a gente fala de proteção de valores de uma companhia, outra coisa é quando a gente fala de vidas, né, de crianças ainda mais que são, seres que precisam de um cuidado maior, então a conversa vai para um outro caminho, né. Sim, e Eduardo, por que você acha que tantos pais têm essa resistência em entender que eles também não sabem, né, ter, esse uso seguro e também acabar passando isso para as crianças? Porque muito provavelmente eles se sentem incapazes nesse contexto de orientar as crianças, né. E eu acho que o livro ele vem ajudar nisso, ele vem ser uma ferramenta para abrir esse diálogo, porque o grande ponto é uma analogia que a gente faz, né. Poxa, eu tenho uma filha, eu vou colocar ela pra fazer jiu-jitsu, porque ela tem que saber se defender, ela tem que saber lutar, tem que saber se alguma coisa acontecer com ela, ela tem que conseguir, se proteger fisicamente daquela ofensiva. Por que que no mundo digital é diferente? Você tem que educar aquela criança em segurança digital tanto quanto você tem que segurar, pra criar nela uma consciência com relação à segurança física dela mesmo. Então o ponto é existe eu vou até trazer um dado aqui. A pesquisa de Kids Online 2024 traz a informação de que os pais a maior fonte de informação para os pais sobre o uso da internet são os filhos. Que é muito É preocupante, muito né, porque as preocupante. crianças podem falar o que elas quiserem. Exatamente, o pai vai cair. E tem um outro ponto, as crianças, também nessa pesquisa dizem que os pais têm uma percepção maior de que eles controlam do que de fato eles têm. Então, assim, a criança fala assim: "Cara, meu pai acha que sabe o que eu faço", mas ele não tem ideia. Então, assim, a gente precisa se aproximar da realidade daquela criança. Então, qual é a realidade deles hoje? Então, vamos lá, vou usar uma coisa que está quente, né, que é o Roblox, a gente tem falado muito. Eu, por exemplo, como meus filhos ainda não chegaram nessa idade, eu tenho uma ideia do que seja o Roblox, mas eu não conheço a fundo. Mas quando meus filhos começarem a jogar aquilo, eu preciso entender o que que eles estão jogando. Eu não preciso jogar melhor que eles, eu não quero saber do jogo, eu quero saber dos riscos. Porque aí a gente consegue usar, inclusive, as ferramentas de controle parental que o jogo disponibiliza da maneira correta, né. Então, é você se aproximar, você dar um passo na direção do seu filho para entender o mundo dele e, eventualmente, conseguir até, eh, criar um vínculo com ele, né, a partir disso. Porque existe muito isso, né, os filhos eles tendem a gostar das coisas que os pais gostam para gerar a simpatia dos pais, enfim, é uma questão, natural. Mas muitas vezes os pais esquecem de se aproximar do universo dos filhos, e quando isso acontece o diálogo fecha, né. E o cibernauta vem para ajudar os pais a abrir essa conversa. É pra que isso aqui seja um papo na mesa de café da manhã no domingo em família. Sabe, porque a gente se preocupa muito com temas muito sensíveis, né, na questão da criança hoje, mas, pô, quanto é que a gente está se preocupando com segurança cibernética com um tema tão sensível quanto todos os outros, né, então e as pessoas elas não falam muitas vezes por desconhecimento, por aquela percepção de assim: "Ah, mas eu não entendo como é que funciona uma IA". Cara, mas então faz o seguinte, vai entender, traz a conversa, debate, discute. Eh, eu acho que é isso, as pessoas os pais precisam sair desse lugar, desse argumento de que os filhos entendem mais do que eles, para que eles consigam entender pelo menos o que está acontecendo e aí sim ter um estímulo a um diálogo interessante. O fato é que dá trabalho, Dá dá trabalho. trabalho. Esse é o ponto, todo mundo já tem muito trabalho, mas acho que não dá para deixar de lado, né, o mundo mudou muito, eu acho que não dá para achar que as crianças não vão tirar proveito desse comportamento, porque elas são muito espertas, elas fazem, na internet, né, o comportamento delas na internet, em geral, é diferente daquele comportamento que os pais esperam que seja.
Então, assim, não dá para fugir muito disso, acho que é uma responsabilidade posta no mundo de hoje e preocupa a gente essa percepção de que os pais estão afastados dos filhos nesse sentido, porque quanto mais afastamento, maior a dificuldade de conversar a respeito do tema, e se você não conversa muito, seu filho, em geral, vai tomar as decisões, com pouca informação, com pouca educação. No final das contas, a gente sempre volta ao tema, assim, da educação, né, porque é isso, o livro é uma ferramenta para isso. E os pais se valem muito do controle que as ferramentas oferecem, né. Então tem muitas críticas: "Ah, porque a ferramenta tal deveria ter o controle XPTO. Ah, o Roblox tem o chat aberto para conversar com adultos e tudo mais". Legal, mas o ponto é, quando o controle falha, a educação tem que prevalecer. E tem que partir dos pais, né, entender Exato. o que as crianças estão vendo, aonde elas estão, porque eu também acho isso, né, o que a gente fala, as ferramentas sozinhas elas não fazem as coisas, né, as pessoas precisam, estar lá, precisam se conscientizar, precisam o que você falou, entender os riscos é fundamental, porque quando você entende os riscos, você sabe o que um adulto pode falar com o seu filho ou um dado que pode vazar, você entende o quanto aquilo realmente é prejudicial, né. O tempo passa e a gente vê cada vez mais casos de problemas nesse sentido. Já dá para entender que não é uma prioridade para as big techs essa postura de vou lançar um produto quando esse produto estiver 100% seguro para as crianças, porque a questão do tempo é determinante. Ainda mais quando a gente fala de IA, né? Existe essa corrida de posicionamento, de lançar e lançar mais produtos e tudo mais. Então, assim, é uma disputa desonesta, porque no final do dia tem muita tecnologia à disposição e essas tecnologias não pensam nas crianças, supostamente encorajando ou desencorajando a utilização dessas plataformas por crianças, mas a gente sabe que elas usam. Então, de fato, né, os pais precisam fazer o trabalho de conscientizar, de conversar, e a gente precisa cobrar como sociedade também que esse tipo de coisa não aconteça, porque é uma falha de segurança grave, né. Acho que, conforme a gente vai amadurecendo essa questão como sociedade mesmo, faz parte, que a gente cobre, né, das empresas que lucram muito dinheiro com isso, também um posicionamento muito claro e que não possa ser negociável, né, a gente tem que proteger as crianças, não dá para fugir disso. Sim, com certeza. Falando um pouco mais dos riscos, né, quais comportamentos inseguros que você costuma ver nos pais, né, devido a todo esse trabalho que você já teve com segurança, que acaba passando para os filhos? Olha, acho que de forma geral o que a gente percebe, são pais que não pensam antes de tomar uma atitude. Né. Então, assim, vira e mexe, né, a gente tem notícias de pessoas que, transferindo dinheiro de forma equivocada, de pessoas que não olharam um link para ver se era um link seguro, ou que conversaram com pessoas da internet achando que era uma pessoa, na verdade era outra. Eh, o grande problema, assim, o grande risco que tem aqui, é aquele risco do ímpeto em tomar uma ação, sem pensar. Isso é um prato cheio para quem está lucrando muito dinheiro com esse tipo de golpe na internet, né. Então, assim, é fundamental, pensar antes de agir. Então, você tem certeza absoluta que você fala com essa pessoa que você acha que está falando? Hoje em dia, com AI e deepfake, o vídeo já não é mais uma fonte confiável de informação, você tem que desconfiar, sim. Sai do padrão, de onde veio essa informação, né. Então acho que a desconfiança ela é a postura de segurança número um em qualquer aspecto. Se o adulto tem esse tipo de comportamento, invariavelmente a criança vai ter também. Então, não dá para esperar que a criança vai aprender sozinha e sem referência. Eu acho que esse é o principal aspecto, assim, adultos que têm um comportamento inseguro, são adultos que tomam ação e depois pensam, né, não era para ter clicado, né, pô, recebi um link, achei que fosse e não era, então já é tarde demais. Então, não é só, para que você não seja lesado, é para que você entenda que isso faz parte também de uma criação de um ambiente seguro dentro da sua casa, né. Sim. E falando, né, um pouco desse controle que você mencionou, como você acha que os adultos podem melhorar esse controle, né? Que nem o Daniel falou, é difícil, mas quais atitudes, você acredita que ajudam isso? Primeiro, reduzir também os seus comportamentos ruins, né. Então, por exemplo, uma coisa que hoje acomete praticamente todos os adultos, eu me incluo nisso em alguns momentos, é o tempo de tela.
né. Então para que uma criança corra menos riscos na internet, ela tem que estar menos tempo lá, né. Então você tem que começar a sair também da internet para tirar seu filho de lá. Então, cara, vamos brincar, vamos sair, vamos passear, vamos jogar um jogo, vamos ler um livro, vamos fazer com alguma coisa que não seja relacionada à internet. Então o comportamento primeiro é rever o primeiro os seus próprios comportamentos e trazer a criança para o mundo real, né. E aí você automaticamente, por uma questão de tempo, reduz a exposição dela a esse tipo de risco. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, na minha opinião, está muito relacionado também com a capacidade do adulto de conhecer o seu filho e de entender os sinais que ele te dá, né. Então assim, tem muita coisa assim: "Ah, mas o meu filho não faria isso, né, meu filho não é assim". Talvez seja, porque ele tem uma persona dentro de casa, ele tem uma persona online, ele tem uma persona em grupo na escola, né, então ele tem diferentes formas de abordar baseado no público com quem ele se relaciona. Então, vai na escola com o seu filho, quando ele estiver brincando com as crianças, observa o comportamento dele, vê que posição ele toma no meio de um grupo, se ele se integra ao grupo, se ele tem uma posição mais agressiva ou mais afastada. Porque em casa com você ele vai te amar, vai te abraçar, vai brincar, vai falar, vai rir, mas no grupo como é que ele se comporta? E pô, online, como é que ele se comporta? Então tem que sim acompanhar, né, o que ele faz online. Então conheça seu filho, se observar que está tendo queda de desempenho escolar, maior irritabilidade, né, então assim, observar o comportamento do seu filho é muito importante para saber se ele está sofrendo alguma coisa online, se ele está vivendo aquela realidade ali de uma maneira que está causando nele problemas e dor. Né, então a observação, o diálogo, porque a gente acaba sempre voltando para isso, porque nenhuma tecnologia vai substituir isso. Pelo contrário, se substituir vai ser de uma maneira negativa, né. O número que a gente tem trazido também, que é interessante, e aí eu já estou falando da pesquisa de Kids Online relativa a 2025. E esse é o primeiro ano que eles falam de IA, que eles perguntam para as famílias, adolescentes e as crianças sobre IA. Então perguntam para as crianças se eles já utilizaram, assim: "Ah, já, mas para quê?". "Ah, eu utilizei a" perdão, para geração para uma prova, estudar para uma prova, ou para fazer um trabalho, ou para fazer uma pesquisa sobre um tema que eu desconheço. E tem um dos itens que é para suporte emocional e psicológico. Se você não se oferecer como sendo a pessoa de referência, pessoa, né, porque a IA não é uma pessoa, mas como sendo a referência para o teu filho no tratamento de questões que causam nele algum tipo de sofrimento ou desconforto, eles vão encontrar alguém que faça. Então o ponto é, seja esse farol, seja essa luz para o seu filho. E mais, se prepare para dar respostas bem pensadas e ter conversas difíceis. Porque se você der uma resposta meia boca, a criança ela não vai engolir. Ele vai procurar uma fonte que traga para ele uma resposta mais satisfatória. Então, assim, no comportamento dos pais tem muito a ver com a questão da observação dele mesmo se descolar do mundo digital que ele está vivo e viver o mundo real com o filho. Observando comportamentos, tendo conversas difíceis e não terceirizando a responsabilidade dele para qualquer outra pessoa que seja, né. Uma coisa que você falou que é muito importante, que é a IA está sempre presente. Os pais precisam ser presentes, né, acho que a presença já é É, a disponibilidade é de 100%, né. exato, acho que estar disponível, estar presente para os filhos já é um bom caminho. E uma outra coisa também que eu penso, que é o seguinte, isso eu acho que é uma coisa, da minha experiência como pai mesmo. É mais difícil criticar ou ser contra uma regra que você ajudou a criar. Então, chamar a criança para estabelecer os combinados. O que você acha que é razoável para você? Quanto tempo você acha que você precisa jogar? Pô, 5 horas você não vai jogar, mas meia hora, 1 hora, e estabelecer esses combinados. Uma vez que a criança participou dessa solução, na hora que deu o combinado, é mais fácil que a criança siga esse combinado do que algo que você impõe, né. Então acho que a gente precisa ter um pouco também desse lado psicólogo, né, psicológico com criança, porque elas estão cada vez mais espertas, não dá para negar isso, né. É, porque a gente já enrolava nossos pais, É, ponto. A gente está sempre um passo à frente da geração anterior, porque a gente conhece as coisas que estão mais à frente. Hoje em dia, isso é muito acelerado. Se você não ficar muito próximo, você vai se perder de fato no que está acontecendo, né.
E isso que você falou, né, do uso da IA para tratar problemas psicológicos, enfim, isso acontece muito com adultos, né. Recentemente eu vi uma reportagem que várias pessoas usam ele como psicólogo. Então se um adulto, né, que a gente pensa que já tem mais maturidade para entender isso, uma criança perguntar para um chat GPT da vida o que ele está sentindo e receber uma resposta satisfatória, porque ele sempre vai dar uma resposta satisfatória, ele não vai conseguir resolver o problema. Isso realmente, cria uma barreira entre os pais e faz com que tudo fique mais difícil, né, de lidar. E aí ainda faz o seguinte, né, dependendo de como é o comportamento dela, fala: "Cara, que excelente pergunta. Eu fico muito feliz que você venha dividir comigo a sua preocupação sobre esse assunto. Eu vou te ajudar". Que é o que toda criança quer ouvir de um pai. Exato, é muito puxa-saco. Ela puxa É. saco. Então ela vai a criança fala: "Poxa, esse cara me entende". Só que não é um cara, né. Então, e a gente traz isso no livro com a Lumi, né, com a personagem da Yara Carol. Ela é a física, né, que ela tem ali um hardwarezinho onde ela vive, eh, que a IA ela ajuda a Carol. Ela não tem uma vida independente além da Carol. A Carol construiu essa IA suporta ela nas atividades cotidianas, mas a IA suporta a Carol. Aí ela não a Lumi não tem vida própria, ela não escolhe para onde ela vai onde ela tem que ir, porque ela tá ali para suportar. E cara, a partir do momento que a criança ou o adulto, enfim, né, o indivíduo decide que a IA é alguém que pode empatizar com ela e trazer para ela uma visão humana sobre um problema humano, cara, existe um problema sério de entendimento da função da IA, né. Então eu acho que isso é uma questão muito importante, porque outro ponto interessante é, a gente fala muito: "Não, porque a IA vai roubar nossos empregos, 2026 vai ser o ano da IA, né, cada vez mais está difícil de a gente entender o que é verdade, o que não é e tal". A IA pode até roubar os seus empregos, mas se ela começar a roubar teus filhos, porque a criança ela vai conversar com alguém ali. Ela Sim. vai conversar com alguém, e vai conversar com alguém que é receptivo às dores dela, e que não vai dar uma bronca nela se ela trouxer uma questão. E aí ela começa com as questões de dúvidas sobre psicológicas, às vezes uma questão de sofrimento, que: "Pô, aconteceu isso na escola, o que é que eu faço? Como é que eu me comporto?". Daqui a pouco são questões de cunho sexual, que a criança vai se desenvolvendo, ela vai tendo questões ali, ela já se acostumou a tratar com a IA, o pai nem passa por isso, cara, daqui a pouco a IA tá educando teu filho, pô. É isso que a gente quer para os nossos filhos? É esse que a gente quer que o papel da IA seja, que a criança confie na IA a esse ponto? A IA não nasceu para isso, cara. É, realmente, né, elas vão encontrar o refúgio que elas não têm nos pais, né. Uma coisa que o Daniel falou disso, de fazer a regra junto com a criança, entender, e aí a gente estava falando sobre isso, né, sobre o tempo de tela, e uma coisa que o Daniel, falou, é que o que a criança não é o tempo de tela que ela passa, é o que ela acaba perdendo, né. Então quando uma criança passa 8, 9 horas na frente de um tablet, na concepção de vocês, o que que ela acaba perdendo? A criança e o pai também, né, dessa convivência. Para mim é muito evidente, né, que a pergunta que é feita é a pergunta errada. Essa pergunta domina o debate, né. Quantas horas você, como se a gente tivesse, né, o conhecimento supremo sobre esse assunto. Quantas horas não, a partir de qual idade você acha que meu filho tem que ter, um celular? Ou então quantas horas nesse celular ele precisa ficar? Não tem resposta para isso, né. Obviamente que tem especialistas, né, que podem abordar esse assunto mais do ponto de vista neurológico e tudo mais, mas quando a gente fala do aspecto de educação digital, né, e de tecnologia, a gente acaba, percebendo que existe sim uma substituição daquilo que antes era visto como saudável, porque saudável do ponto de vista de gerar empatia, de gerar amigos, de ter uma troca com as pessoas, porque isso forma o nosso caráter, né. Então se o seu filho ele vai usar a tela em detrimento desse comportamento, eu acho que é bem evidente que ele vai ter um benefício muito maior tendo troca com outras crianças. Então, essa capacidade de gerar empatia do ser humano, que é algo fundamental para nossa espécie, até como sobrevivência, né, de saber reconhecer no outro as suas dores e buscar ajudar e buscar, amenizar, problemas, a gente só adquire com contato, né, com, proximidade. E se o seu filho está na tela, ele perde isso. Então acho que a pergunta é menos de que se eu
posso dar o celular para o meu filho com 6 anos, com 8 anos, com 10 anos, que o que que ele vai deixar de fazer em detrimento ao uso da tela. Isso para mim é um ponto muito importante. Além disso, assim, eu acho que, como eu disse aqui, é difícil, mas tudo que vale a pena dá trabalho, né. Os pais precisam ter um pouco essa maturidade de saber que as crianças não vão ter uma relação saudável com a tecnologia sem receber esses inputs dos pais. Não vão, sim. Se deixar a cargo da criança a utilização de um dispositivo que é totalmente novo e que foi criado com, né, não tanto o dispositivo, mas como se usa, né, e principalmente redes sociais, eu falo aqui, foi criado para te manter preso ali, né. Quem não fica horas e horas no scroll? Isso não é porque você não teve um comportamento adequado, é porque foi feito para isso. E definitivamente não foi feito para criança. Então, eu acho que, né, cabe aos pais esse tipo de postura, né, de observar e de saber e reconhecer isso. Isso para mim é fundamental. A partir do momento que você reconhece que isso é um problema, que isso atrasa o desenvolvimento emocional do filho, atrasa a capacidade do seu filho de ter amigos e de ter brincadeiras saudáveis que fazem com que ele tenha aprendizados totalmente diferentes, né, e que vão ser úteis a vida inteira, eu acho que isso é um grande sinal de alerta. Tem um ponto de um erro que eu cometi. E aí eu vou falar de um caso pessoal. A gente morava, né, antes de ter filhos, eu e minha esposa, a gente morava num prédio que não tinha nenhum tipo de estrutura para criança, né. A gente falou: "Não, a Laura nasceu, a gente precisa ir pra um prédio que tenha uma piscina, que tenha um play, que tenha um lugar que ela possa correr e tudo mais". Legal, aí a gente foi para esse prédio. E o prédio que a gente chegou, e à medida que a gente foi conhecendo as pessoas, pô, tem bastante criança e tal, pô, que legal. As crianças não usam play, gente. Eu aluguei para morar o apartamento que eu queria ter quando era criança. Porque hoje em dia as crianças, elas são outras crianças, né. A gente jogava videogame também quando era criança, não sou tão velho assim, mas eu tinha que estar com o Daniel para jogar videogame com ele, junto. Sim. Era legal jogar junto. É isso, É. né. Eu podia salvar um jogo e almoçar, e jogar bola, e hoje em dia não, os jogos eles não têm fim, eles não são salvos, você pode jogar aquilo durante sua vida inteira, né. Então assim, como o Daniel bem disse, essas coisas elas são feitas para nos reter. Se a gente não tiver o ímpeto, né, o impulso de tirar os nossos filhos desse lugar, eles vão ficar lá, porque é confortável. Hoje mesmo, a minha filha ela gosta muito de ir pra rua, de fazer as coisas, mas ela também é muito caseira. Falou: "Filha, vamos com o papai ali no mercado". "Oi, aí agora eu quero". Eu disse: "Não, não papai, agora eu tô vendo vídeo", ela fala vídeo. "Eu tô vendo vídeo". Fala: "Não filho, deixa esse vídeo aí, depois a gente vê junto". Aí eu insisto um pouco, ela vai. Mas porque é para mim, eu vou mais rápido no mercado, vou gastar menos, porque eu não vou comprar nenhuma tranqueira que ela queira, eu não preciso ficar me preocupando onde é que ela tá o tempo inteiro, então para mim é mais cômodo ir sem ela, mas eu tenho que insistir. E de novo, cara, é muito importante a gente pontuar isso. A gente não tá falando aqui de pais onde, para conseguir trabalhar, eles precisam oferecer isso para o filho, porque eles não têm outra circunstância. Porque desculpa, a gente precisa botar comida em casa, a gente sabe da dificuldade que é, a gente vai resolver o problema principal, que é ter dinheiro para fazer as coisas, e depois a gente lida com as consequências do que a gente está fazendo para isso. A gente não está falando Entender a desse tipo. realidade de cada um é Exato, eu importante. não tô assim, mas agora dentro do que é possível, nos momentos em que for possível, é tentar desvincular, porque cara, imagina pra gente que conseguiu ler livros de 500 páginas ao longo da vida, e hoje a gente scrolla a tela pra caramba, uma criança que nunca teve esse trabalho, a vida dela são impulsos de 30 segundos, e mais, se você não pegar ela nos primeiros 3, ela pula. Ela não consegue concentrar, ela não foca, ela não tem interesse, ela não consegue esperar para ver o fim. A gente tinha que ver um desenho, espera a semana que vem ou amanhã para ver o outro dele. Hoje ela consegue pegar a série de desenhos e enfileirar ela o dia inteiro. Ela não sabe esperar, assim: "Putz, hoje eu vi o meu capítulo de Cavaleiro do Zodíaco, pô, agora é só amanhã". Aí ela: "Daniel, você viu o Cavaleiro do Zodíaco hoje? Cara, aconteceu tal coisa, pô, legal. Pô, amanhã vamos ver". Não tem mais isso, ela pega e vê tudo, né, pô. Então assim, eles não estão conseguindo saber esperar, eles não estão conseguindo desenvolver algumas características que a gente precisa ter para viver, né. Então assim, parte muito da gente isso, sabe. Então, é assumir nossa responsabilidade, porque de novo eu acabo voltando pra educação, né, porque com relação à pergunta que o Daniel respondeu,
Ah, pô, da que idade eu dou pro meu filho o celular? Cara, sei lá, ele tá preparado para receber o celular? Ele tá educado? Ele sabe como é que se comporta? Qual é o comportamento seguro? Você preparou ele para dar isso? Ah, não, então não. Sem falar na questão neurológica, cognitiva, social, que aquilo pode causar. Estou falando da questão da segurança, que é a nossa seara aqui. Ele tá preparado, ou seja, se você entregar um celular na mão dele, você garante que ele não vai fazer nenhuma besteira? Não, então não dá. Porque você tem que preparar ele, pelo menos do ponto de vista de segurança, que mais uma vez é o que a gente fala aqui, para tratar daquilo. "Ah, mas quais são os pontos de segurança?" Cara, usa uma IA e pergunta para ela. Ela vai conseguir te ajudar, vai conseguir te orientar de que forma você tem que preparar o seu filho, né. E de novo, nesse contexto, o Similinota aparece como mais uma ferramenta, e mais uma ferramenta que te tira do digital, porque ele vai físico. Você ajuda teu filho a ler um livro, pô, pegar papel, esquecer a tela, sentar, se concentrar, início, meio e fim, contexto, personagens, empatia, amizade, que é o que a gente trata aqui. E ter esse momento, né, da criança com os pais fora da tela, um tempo de qualidade que ajude nisso. E Daniel, falando um pouco, né, sobre esse tempo excessivo de tela, como, isso é prejudicial para as crianças e quais riscos elas podem, sofrer, riscos até mesmo que os pais não sabem, né? Sim, a gente já falou um pouco aqui sobre isso, né, com relação ao tempo de tela, assim, o quanto o tempo de tela é prejudicial. Eh, de forma geral, assim, é complexo também para a gente colocar, uma regra e estabelecer exatamente: "Olha, o tempo de tela adequado é esse ou aquele". Eu acho que, como a gente já disse aqui, a questão do comportamento diz muito, né. Em geral, crianças quando consomem muita tecnologia, elas já acabam ficando mais caladas, às vezes mais agressivas. Assim, obviamente que ninguém tem que esperar acontecer isso para tomar uma atitude, mas eu tenho certeza que quan quanto maior a exposição à tela e menos supervisão, mais o comportamento dessa criança vai ser afetado. Então acho que o risco no final do dia é a gente ter, dificuldade depois de tratar esse tema, porque se você faz isso de forma preventiva, o seu filho está de certa forma preparado, como você falou. Agora, o grande problema que a gente percebe é fazer isso de forma tardia e dói mais, é mais complicado. Você tirar o celular, de uma criança que já tem um certo acesso mais livre, não vai ser algo fácil, né, você vai realmente precisar fazer um trabalho de substituição, de gerar novas atividades e tudo mais. É muito mais complexo. Trabalhar de forma preventiva aqui eu acho que é muito melhor em todos os aspectos, até porque você também está mitigando riscos, né, por conta desse tempo excessivo de tela. E falando, né, um pouco que a gente já mencionou sobre a educação, sobre o comportamento, sobre o exemplo, como manter esse equilíbrio entre tecnologia com uso saudável para que os pais também não sejam esses fiscais, né? Não, vai ter que tirar o celular, vai ter que fazer isso, conversar, né? Usar livro, usar outras coisas, como que pode ser feito isso? A gente volta para esse tema, de forma recorrente e a gente sempre chega à mesma conclusão, né, de que não tem solução, escrita, fácil, é complexo, mas eu acho que parte do que a gente já falou aqui pode ajudar muito nesse aspecto de colaboração, né. Então as crianças não verem nos pais, a censura, né. Eu não vou pedir para o meu pai, eu não vou falar, eu vou tentar fazer escondido, porque eu sei que se eu fizer, meu pai vai censurar, isso é um problema. Da mesma forma também como os pais não terem na figura das crianças essa fonte de acesso à internet segura, porque eles não são, né, as crianças não estão preparadas para isso. Então, eh, quanto mais existe esse distanciamento entre quem tem o papel legal, né, de educar e quem tem o prazer do uso de forma livre, né, tão distante, eu acho que no final do dia, é um desequilíbrio que fica muito claro. E eu sempre levo, assim, o meu raciocínio para o mesmo caminho. Você atuar de forma preventiva te coloca num caminho de construção. E quando você atua depois disso, é sempre mais complexo, a dor é muito maior e as crianças são resistentes. É só a gente imaginar que hoje qualquer criança tem muito mais informação do que qualquer imperador de séculos passados, né. Imagina você ter essa quantidade de informação, e de repente ter que perder isso porque o seu pai agora ou sua mãe agora vão estabelecer novos combinados.
O equilíbrio para mim está em atuar de forma preventiva e saber que é um trabalho em conjunto, assim, os pais precisam se colocar na posição de pais e responsáveis em impor limites, e as crianças precisam fazer parte, né, dessa criação de limites, porque eu acho que fica mais fácil aderir a regras que elas ajudaram a criar no final do dia. Sim, e falando um pouco, né, do cibernauta, porque ele nasce justamente sobre essa necessidade de conversar com as crianças e que às vezes é um assunto muito técnico em que as pessoas não sabem falar. Como vocês conseguiram traduzir isso nos personagens para ajudar, agora falando um pouco mais sobre o livro, para ajudar os pais adultos a falarem com as crianças? Cara, a gente conseguiu fazer isso com muita ajuda, né, porque de novo, o Daniel traz o conhecimento técnico, né, e a gente tinha uma ideia muito clara do que a gente queria para o personagem. Então a gente teve a ajuda do Gabriel para conseguir materializar isso de uma maneira que seja atraente para as crianças. Então, a nossa ideia é que elas olhem a capa do livro e queiram lê-lo, né. A gente também, para conseguir acessar as crianças do jeito que a gente queria, a gente conversou com psicopedagogas, que vão fazer com que a gente consiga transmitir a mensagem técnica de uma maneira que ela consiga digerir e assimilar, né. E o ponto é, esse fator educacional, né, esse elemento técnico que tá aqui dentro do livro, ele está dentro do contexto de uma história muito maior do que ele. Então acaba que a criança, ao terminar de ler o livro, ela aprendeu e não sentiu. Então a gente fugiu muito da ideia de fazer um manualzinho, "Ó, não faça aquilo, não converse com fulano, não é por aí. A gente quer criar uma história que a criança e que esse conhecimento ele se disfarce, né, e consiga ser passado de uma maneira muito natural. Então, aconteceu casos, né, de a gente viu isso, né, a gente teve uma contação de história do cibernauta, né, na empresa onde a gente trabalhava, e a primeira reação da filha quando saiu da contação de história, olhou pra mãe e falou: "Mãe, essa senha é muito fácil, eu Uhum. sei". Então, cara, a criança se divertiu, riu, brincou, pulou, cantou e aprendeu. E ela nem sentiu, Tem sabe. Então, fala assim: "Filho, lê esse manual aqui com as 30 regras da internet". Cara, que ele vai ler, pô, tá bom. Mas coloca isso dentro de um contexto que seja interessante para ele. Eu acho que aí a gente começa a ganhar desse tipo de coisa. E no final ainda tem uma atividade lá, um caderno de atividades, onde as crianças podem preencher, brincar, labirinto e tudo mais. Pô, então você consegue dar uma roupagem muito interessante para um conceito que a princípio o pessoal fala: "Pô, mas senha? Por que que vocês começaram com senha?". Porque senha é o começo de tudo. Todo mundo que tem um celular tem uma senha, ponto. Então a gente tá falando que não tem como fugir disso. E assim: "Ah, mas senha é uma coisa que todo mundo sabe". Sabe? O Louvre sabe? Sim, esse caso até hoje me deixou A chocada. galera a galera que bota 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou nome da esposa e ano do nascimento, ele sabe fazer a senha? Acho que não. E e aí ou senão uma pessoa que a Chex vai lá numa empresa, faz uma campanha bacana de phishing, sei lá, 70% das pessoas clica no link. Pô, ela tá preparada realmente para porque é muito fácil falar assim, ó: "Cuidado com o link suspeito, filho, não clique, não abre qualquer coisa na internet não". Aí a mãe vai lá na empresa onde ela trabalha, vê uma campanha de phishing rolando, não sabe e clica. Fala: sim. "Cara, ela tá preparada para isso?". Então, um dos pontos também é não considere que nada é banal, porque não é, né. É simples você saber que uma senha tem que ter números, caracteres especiais, maiúsculo, minúsculo, né, isso todo mundo, se você perguntar, muitas pessoas sabem, mas elas fazem, né. Então, assim, senha é um conceito simples, mas as pessoas precisam saber fazer, e a gente precisa educar as crianças para que elas consigam olhar para a mãe e falar: "Mãe, sua senha é muito fácil". É. A mãe vai falar: "Pô, talvez seja". E aí a filha já educou a mãe. Nesse mesmo evento que você mencionou, eu ouvi uma menina, uma criança falando assim pro pai: "Pai, a gente precisa ir para casa trocar a senha da nossa mala". Por ser uma senha sequencial, né, com poucos caracteres ali, poucos dígitos, Provavelmente não trocou da que veio. você acorda 000000, exato, E exatamente. mais, né, e legal, esse é um caso muito legal, porque ele extrapola a segurança digital, tô falando de uma mala física. Sim, Fala assim, a criança fala: "Calma aí, o que que é com isso que tem senha?". "Pô, tem senha na mala, tem senha". "Pai, a mala de casa não pelo amor de Deus, vamos lá resolver". Tem aquele caso do Joaquim também na viagem de vocês, né, da senha do cofre. sim, Esse caso é muito sim. legal para ilustrar que a criança, ela pega o que ela aprendeu aqui, ela associa que não é só no celular.
tem outras coisas no mundo ao redor dela que tem senha que ela precisa ter uma atenção na hora de fazer. Por quê? Porque se tá guardado ali dentro, precisa ser seguro, né. Joaquim tinha 6 anos. A gente fez uma viagem e, bem, alugamos um apartamento, enfim, chegamos no apartamento, super legal, e ele foi correndo explorar o apartamento, né, ver os quartos onde ia dormir e tudo mais. Criança. Quando ele foi para um quarto, a gente estava olhando outras coisas no apartamento, ele estava com o celular da minha esposa na mão. Quando a gente chega até ele, ele já não está mais com o celular da minha esposa na mão. A gente perguntou: "Filho, cadê o celular?" Ele estava próximo de um cofre, nesse quarto tinha um cofre. E ele ficou rindo, e a gente tentou abrir o cofre e não conseguiu. Ou seja, o Joaquim configurou uma senha logo quando a gente entrou e botou o celular da mãe dentro do cofre. E a gente perguntou: "Filho, qual a senha que você botou?" Ele: "Não sei". E aí eu, de TI, né, eu já pensando em procurar o manual do cofre, ele viu qual era o modelo do cofre, procurar o manual para tentar resetar a senha. E aí eu falei com minha esposa: "Tenta a senha do seu celular", porque ele tinha essa senha do celular para fazer o desbloqueio. Dito e feito. Ele pegou e cadastrou a senha do celular da minha esposa no cofre, prendeu o celular dela. Por sorte, a gente deduziu que era a senha do celular dela e assim foi feito. A gente conseguiu abrir o cofre, só que o Joaquim, com 6 anos, cadastrou uma senha no cofre em questão de pouquíssimos segundos. Eles são espertos. Cara, a gente não pode subestimar a criança. Sim, isso que você falou, que a senha é bobagem, o Daniel pode falar isso, que nas empresas a senha não é bobagem. Então, muitas coisas acontecem, brechas de segurança, invasão pela senha, não só no Louvre, mas em vários lugares a gente vê que realmente a senha, às vezes pode parecer uma coisa besta, mas talvez as pessoas até associem isso. Ah, é só uma senha, eu não vou me preocupar. E aí é que cria a brecha de segurança. E isso é prejudicial na empresa, mas também é prejudicial em casa, para as crianças, para os pais, porque uma pessoa, invadir a sua casa, o seu sistema e, né, enfim, pode ter grandes Com prejuízos. certeza. Uma coisa que acontece muito em empresa, e é pouco dito, mas o mundo real, isso acontece muito. As empresas adotam uma certa complexidade de senha. Então, sua senha precisa ter 10 caracteres, caracteres especiais, letras maiúsculas, minúsculas, número. E a pessoa cria uma senha complexa seguindo esses critérios. Em geral, também essa complexidade de senha, ela força a troca da senha em determinado período. Então, a cada mês você precisa trocar essa senha, a cada 2 meses você precisa trocar. O usuário, o que faz? Troca o último caractere. Se o último caractere é um número, vamos lá, o número 10, na próxima vez que tiver que trocar a senha, vai ser o número 11, e na próxima vai ser o número 12. Se algum invasor, algum atacante descobrir essa senha em algum momento, para ele é tão simples quanto o final é 12, tenta 13. A chance de conseguir é bem grande. Então, a complexidade da geração de uma senha extrapola muito seguir caracteres, seguir um requisito de senha. Significa pensar de forma crítica, inclusive como o próprio invasor, né? Deixa eu ver, se alguém descobre a minha senha, como que essa pessoa tentaria se passar por mim uma vez que essa senha foi trocada? Será que só trocar um dos caracteres aqui não é um comportamento inseguro? Então, no final do dia é o que eu estava falando antes, assim, as pessoas precisam pensar, não é simplesmente: "Ah não, é muito mais fácil lembrar que a minha senha, tem essa composição e trocar o último caractere", porque você está criando uma exposição agindo dessa forma, né. Sim, com certeza. E falando um pouco mais do livro, né, quando vocês vieram aqui, o livro ele já existia, mas não fisicamente, né, o projeto de vocês estava começando. Como é que foi a repercussão? Como é que vocês viram isso? O Daniel tinha falado que ele queria muito que o livro fosse usado na educação das crianças, que projetos escolares, para realmente ensinar a educação digital para as crianças, né. Então, conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Antes de responder, eu vou te perguntar que você estava no lançamento, você gostou? Sim, é verdade, eu estava no lançamento, foi muito legal, foi no Planetário do Rio, assim, então trouxe toda a atmosfera do livro, foi bem bacana, assim, e eu já tenho o livro já. Muito legal. E foi num dia de muita chuva no Rio de Janeiro, Sim. coincidentemente hoje muita chuva aqui também em São Paulo, então Acho já que são vocês que estão é, trazendo chuva, hein. Quem diria? mas enfim, você participou, né, esteve lá com a gente, agradeço muito por todo o apoio. Foi um dia mágico pra gente, né, uma noite mágica. Primeiro que fazer isso no planetário, né, é uma associação óbvia, né, um personagem que enfim, está dentro desse universo de galáxia e planetas,
Pra gente também foi uma associação óbvia, será que dá para fazer um lançamento desse livro no Planetário? A gente não fazia ideia se o Planetário era um lugar onde poderia ser lançado um livro infantil, né. A gente realizou esse sonho e tem muito a agradecer a Júlia Meira ajudou muita gente nesse aspecto, foi lá, batalhou, conseguiu o espaço pra gente. Eh, a gente saiu muito do óbvio de um lançamento do livro, você estava lá, a gente não só, né, apresentou um pouco do processo, mas, né, debulhou um pouco, né, entrou mais no detalhe, assim, mostrar como foi o processo de criação dos personagens, as versões anteriores, né. Então o Cibernauta, a primeira versão do Cibernauta não tem absolutamente nada a ver com essa, assim como de todos os outros personagens, então um processo criativo, né, que foi uma delícia, né, Nossa, participar. fantástico. É muito bacana, assim, foi nossa primeira experiência, né, nesse sentido. E primeiro que o lançamento em si foi muito legal. O que vem depois do lançamento, assim, é uma coisa que a gente não tem como agradecer, porque as pessoas cada vez mais respondem positivamente ao livro, né, seja através de: "Poxa, o seu livro me fez olhar esse aspecto de ser de uma outra forma", ou então: "Pô, o meu filho ou alguma criança próxima gostou da história e agora está compartilhando esse conhecimento com os amigos". Assim, é o círculo completo, né, a gente consegue pensar numa ideia e colocar essa ideia em prática e de repente as crianças de fato abraçarem isso, gostarem e repercutirem de forma positiva. Então, assim, acho que o futuro agora é muito animador pra gente, porque não dá para imaginar, né, o Cibernauta, como só um livro, a gente quer e pretende realmente lançar os próximos e criatividade não falta, né. Ah, não, não falta. E, assim, uma coisa mais recente que marcou muito a gente, assim, e a gente não podia imaginar isso quando começou essa jornada. Uma escola no Rio de Janeiro adotou o Cibernauta e a Super Ciência Secreta como leitura obrigatória para os alunos, se eu não me engano, do segundo ano, né. Sim, no segundo ano. Segundo ano, então é o livro paradidático da escola. Então, cara, pra gente, alguém um professor, né, uma pessoa da área, que fale: "Pô, legal, reconheço o valor nisso que esses caras fizeram, quero que os meus alunos bebam dessa fonte", eu nunca imaginei. Se você me dissesse isso para Eduardo de um ano atrás, ele ia falar assim: "Pô, que doideira, não". Para o Eduardo do episódio anterior, Exato. Do episódio anterior também. já não saberia. Não, não, não saberia. Então, assim, a gente te a gente fica muito feliz com as pequenas coisas, porque isso não é pequeno. A gente conseguir influenciar na vida dessas crianças, pra gente é uma grande coisa, né, mas a gente comemora essas coisas, sabe. A gente fica: "Pô, Daniel, olha cá", aí a gente hoje foi engraçado, né, a gente estava se arrumando pra sair pra vir, aí falei: "Pô, Daniel, vou tomar um banho", ele: "Então tá bom". Aí o Daniel estava se arrumando, aí eu tomei banho e tal, me arrumei, aí a gente estava na sala, eu falei: "Daniel, isso tá dando certo", sabe, tá que legal, cara, sabe. Às vezes cai a ficha e, de novo, a gente segue com o coração onde ele tem que estar, cara, que é ajudar uma criança, uma família por vez, porque é assim que tem que ser. Então, quando a gente sabe do filho de alguém que leu o livro e que adorou e que agora pede para o pai ler toda noite, cara, isso é um abraço, sabe, que a gente recebe. Então eu fico até um pouco emocionado, porque é isso mesmo. Assim, por isso que eu falo, a gente brinca, fala assim: "Tu, pô, comprou um livro, porra, você leu com uma criança, teu feedback é importante, mas eu não quero da criança. O que que ela achou? Ela gostou? Foi legal? Ela se divertiu?" Aí assim: "Ai", toda hora ela quer que eu leia agora, eu falo: "Excelente", porque a criança não vai mentir, entendeu? Ela quer que leia mesmo. Né, então assim, essas coisas, pô, uma escola que adota o livro, uma pessoa que manda mensagem pra gente, fala assim: "Pô, adorei, o livro". Esses dias, né, uma pessoa a gente deu um livro, né, para uma criança que, enfim, a irmã do Daniel tem uma loja, ela colocou o livro à venda na loja, e uma criança que tinha poucas condições estava juntando um dinheirinho dela para comprar o livro, porque ela se apaixonou, ela viu lá com a mãe, apaixonou no livro. Ô Daniel, foi mais ou menos isso. Sim. Eu não lembro o nome dele, mas assim, emocionou muito a gente pela disposição dele em ter o livro, que queria ter o livro, nem que isso representasse que ele juntasse as economias. Obviamente, quando eu fiquei sabendo disso, falei para minha irmã: "Dá o livro Dá o pra livro ele". pra ele agora, é. E foi muito legal, assim, porque ter essa sensação, né, de que, pô, assim, óbvio que tem tantos desafios e tudo mais,
Mas, gente, uma criança, querer ler um livro, pô, nos dias de hoje, e o livro que a gente construiu com uma ideia que é super, de doação, né, de construção de um mundo mais seguro, porque no final do dia é isso, porque a gente, quando fala para as crianças, a gente está pensando nas próximas gerações, né. Então, assim, é fantástico. Quando a escola trouxe, né, essa oportunidade de trabalhar com os livros de forma paradidática, mas dentro do aspecto pedagógico, ou seja, vamos abordar um tema que é extracurricular. A gente vai falar de português nem de matemática. A gente vai falar de segurança da informação, que é uma coisa importante para as crianças saberem hoje em dia. Isso para a gente é como combustível. Isso para a gente é, vamos escrever o segundo e o terceiro, porque, enfim, essas crianças vão crescer, elas vão sair do segundo ano e vão evoluir, a nossa história precisa evoluir também. Então a gente está muito, muito animado com os próximos passos, assim. De novo, falei da nossa criatividade, recentemente a gente lançou música do Cibernal, né, que é uma coisa que a gente também não tinha imaginado lá, eu pude, dar asas à minha veia artística, musical, que é uma coisa que eu sempre gostei desde pequeno. O Joaquim, meu filho, me ajudou na composição da letra da música, ficou legal, convido as pessoas a verem no Instagram, no YouTube. Música chiclete mesmo, pra ficar na cabeça. De vez em quando a gente tá andando, fazendo alguma coisa, começa a cantar melodia. É legal isso que você falou, né, de trazer o livro das crianças, porque mostra que a segurança digital é importante, né, ela é importante nas empresas, ela é importante para os adultos, para as famílias, para as crianças, e a gente precisa debater mais sobre isso. E agora, né, chegamos ao final, assim, eu quero saber de vocês uma dica que vocês podem dar para as crianças, para os pais, para a sociedade em si, como fazer com que esse comportamento seguro seja refletido, né, em todos. Acho que a dica número um é converse com seus pais, né, as crianças precisam conversar, precisam se abrir. Não é uma tarefa fácil, porém, isso pode salvar a vida no final do dia, né, a gente sabe. É difícil dizer onde começa e onde termina a nossa vida no aspecto online e offline, é tudo cada vez mais integrado e cada vez mais uma coisa só. Uma vez que o pai e a mãe se colocam na posição de autoridade do ponto de vista de trazer para a mesa, para o debate, para as conversas com as crianças, coisas que são importantes para a vida dela e entendem que segurança digital está dentro desse contexto, eu acho que no final do dia acaba se reforçando algo que é fundamental hoje em dia, né. A gente fala de mundo conectado, de cidadania digital, e eu não consigo imaginar nada de muito diferente disso, assim, de pais preocupados com o desenvolvimento, assim como ajudaram, né, ou apoiaram crianças na defesa pessoal, né, colocar uma criança para fazer uma luta, ajudar seu filho que é menor a atravessar uma rua, tudo isso faz parte do desenvolvimento da criança. A gente achar que o apoio, no comportamento online é muito diferente disso, me parece um erro quando a gente vê o nível de exposição que essas crianças têm hoje em dia. Então, é saber que isso faz parte do comportamento online, offline, no final do dia, o que a gente é na internet precisa refletir o que a gente é fora dela. E quanto mais desassociado, ou seja, quanto mais agressivo a gente é na internet, independente de você ser agressivo ou não, na sua vida, na interação com as pessoas, é esse o rastro digital que a gente está deixando, né, que é uma coisa que a doutora Cíndia fala muito, é uma pessoa que a gente conheceu durante essas interações com tantos apoiadores do Cibernauta. Então, ter esse tipo de preocupação, esse tipo de rastro, esse tipo de informação a seu respeito que você quer deixar na internet, obviamente que com, sabedoria, conhecimento precisa ser lapidado, não foi à toa, né, como o Eduardo falou, a gente não, escreveu um manual, a gente trouxe uma história, porque isso é uma forma de ser palatável. Ah, eu enxergo dessa forma, os pais precisam, ter sabedoria e, como a gente disse aqui antes, precisam saber que isso é uma imposição da vida como ela é hoje. Isso não muda, né, então é responsabilidade nossa, não dá para fugir. Quanto mais a gente demora a reagir a esse tipo de coisa, acho que, no mais em risco o nosso filho, os nossos filhos estão. É, no meu caso, a gente tende a repetir a educação que a gente teve, né, a gente por mais e mais, né, o que a gente mais odeia geralmente é o que a gente reproduz. Então a gente foi educado
para os nossos pais, porque a preocupação deles eram nossos limites físicos, porque eu sou filho do mundo analógico, então eles restringiam o meu espaço, assim, daqui você não passa para lá, porque dali para lá é perigoso, né. Sendo certo que, hoje em dia, não é aí que está o perigo. O seu filho está correndo um risco danado, talvez maior do que a gente tenha corrido ao longo da nossa vida inteira, não podendo atravessar a rua dentro de casa, né. Então, observem o comportamento, sejam atentos aos filhos de vocês. Evitem ter computadores num quarto ou deixar ele lidando com a tecnologia num quarto separado, onde ele fique sozinho. Não, isso tem que ser na sala de casa, tem que ser num local onde todos estejam vendo o que está acontecendo, que você possa passar e ver o que que ele tá fazendo. Porque, mais uma vez, eu estou falando como pai agora, eu sinto que eu nunca corri tanto risco quando criança quanto meus filhos correm hoje. Porque, de novo, o meu mundo era limitado aonde eu conseguia ir a pé. Hoje em dia, cara, não. Eles podem ir a qualquer lugar e falar com qualquer pessoa e ser submetido a qualquer tipo de input, depende do que a gente queira ou não. Então é isso, assim, entendam que a gente não educa mais como a gente educava, né, os valores permanecem. Os valores são basicamente os mesmos, mas o contexto mudou muito. Então eu acho que, mais uma vez, né, então assim: "Ah, não fale com estranhos". Você ouviu, a minha avó ouviu, eu ouvi. Hoje é a mesma coisa, só que os estranhos eles batem na sua porta o tempo inteiro. Antigamente não, você tinha que ir a algum lugar e o estranho te abordava, ou te oferecia um doce, não aceite nada de estranhos, né. É a mesma coisa, o valor é o mesmo, só que o contexto é diferente, a gente tem que se adaptar não ao valor, mas se adaptar ao contexto de hoje, e o contexto é esse. Então, não, esteja perto, viva ali um pouco, entenda o que ele está fazendo, não entenda que ele está ali no quarto dele fazendo, não, ele está no quarto, está tranquilo, está tudo certo. Tudo bem, ele não corre risco nenhum físico, mas e os outros? Então, é atenção a isso, né. As crianças não escolheram nascer dentro desse contexto, né, isso é um fato. E se é a missão de um responsável cuidar e proteger dessa criança, é preciso observar esse tema, porque o mundo é esse hoje em dia. Então, eh, eu acho que esse é o primeiro passo para justificar um livro como Cibernauta e por que alguém gostaria de ler um livro como esse. Sim, eu acho que é isso, é redobrar a atenção, servir de exemplo para as crianças, observar, ter esse tempo, né, de conversa, de contato, porque como vocês falaram, né, os estranhos estão dentro de casa e eles podem acabar, falando com seu filho a qualquer momento. Acho que é isso então, quero agradecer mais uma vez a participação de vocês, por terem vindo mais uma vez aqui. Eles são do Rio e a gente é de São Paulo, então eles estão aqui. Então muito legal sempre, falar sobre esse assunto que é tão importante, né, não só para as crianças, mas para a sociedade em si. Então obrigado Daniel, obrigado Eduardo, sejam bem-vindos sempre. E é isso, podem agradecer também se vocês quiserem. Eu acho que já me sinto muito à vontade aqui falando com você e sempre um prazer. Agradecer a Fichex pelo espaço. Para a gente é muito importante também contar com vozes como a de vocês, porque assim como a gente escreveu um livro que precisa ser lido, a gente precisa somar forças para fazer com que essa mensagem chegue até as pessoas, e vocês são um canal muito importante, para a gente nesse sentido. Agradeço. O livro está disponível tanto na editora Brasforte quanto na Amazon, então tá fácil. Eu, às vezes, faço uns testes lá, tem dia que o livro chega no mesmo dia, então dá para comprar rápido. E é isso. Acho que o Cibernauta é uma proposta, de conversa para um assunto que é moderno, que é complexo, mas é a nossa forma de ver, e é a forma como a gente entende que é uma abordagem positiva e vai te ajudar nisso. Da minha parte também agradecer, e sempre que você chamar a gente para vir em São Paulo, a gente vem, não tem problema nenhum, a gente vem aqui conversar, vai ser um prazer imenso. Vem para trazer chuva. Sim, quem diria, Se acontecer a terceira vez, eu vou achar que é isso mesmo. que carioca meia boca, cara. Mas, cara, é sempre um prazer conversar do livro. O pessoal que estiver vendo, tiver interesse, segue a gente lá nas redes sociais. Em especial, a gente tá muito presente no Instagram, né? No @ocibernauta_.
E, cara, vamos trocar ideia, assim, procure a gente no LinkedIn também, o Daniel Meirelles e o Eduardo Argolo, ambos com 2 L's. Cara, todo mundo que manda mensagem a gente responde, cara. A gente adora falar sobre o assunto, como vocês podiam perceber nessa nossa hora de conversa. Então, estão começando a chegar dúvidas de pessoas e a gente adora responder. Tragam as suas opiniões, dúvidas, tudo. A gente vai adorar saber. É isso então, muito obrigada e até a próxima.